Elon Musk é conhecido por suas empresas inovadoras e personalidade audaciosa. Porém, por trás de seu sucesso está uma relação complexa com seu pai, Errol, que manteve um perfil discreto e raramente fala publicamente sobre seu famoso filho. No entanto, em uma revelação surpreendente, Elon Musk finalmente quebrou o silêncio e suas palavras geraram alvoroço na mídia. O pai de Elon Musk acabou de falar sobre Elon Musk e surpreendeu a todos. Antes de ser conhecido como o pai do magnata tecnológico Elon Musk, Errol trilhou seu próprio caminho, repleto de reviravoltas e histórias interessantes que mais tarde influenciariam o espírito inovador de seu filho. Seus primeiros anos, sua educação e sua carreira como engenheiro refletem uma pessoa determinada a aproveitar as oportunidades, mesmo diante de desafios significativos. Nascido em 1946 em Pretória, na África do Sul, Errol cresceu em um país que enfrentava mudanças sociais e políticas complexas. O histórico de seu pai, na engenharia, provavelmente teve uma grande influência em sua decisão de seguir uma carreira semelhante. O interesse de Errol por mecânica e tecnologia floresceu durante sua juventude, pois ele passava muito tempo rodeado pelas ferramentas e dispositivos de seu pai. Ele frequentou o ensino médio na África do Sul, onde se destacou academicamente, especialmente em matemática e ciências. Sua habilidade em compreender conceitos complexos rapidamente o diferenciava de muitos de seus colegas. Após concluir o ensino médio, Errol continuou seus estudos superiores em engenharia. Ele estudou na Universidade de Pretória, uma das principais instituições da África do Sul, onde obteve um diploma em engenharia eletromecânica. Essa abordagem multidisciplinar era adequada à aptidão natural de Errol, tanto para os aspectos práticos quanto teóricos da engenharia. Após concluir seus estudos, Errol não encontrou de imediato um caminho direto para a indústria tecnológica, mas isso não o desanimou. Ele desempenhou diversos papéis na engenharia, desenvolvendo uma ampla gama de habilidades em engenharia elétrica e mecânica. Sua carreira inicial incluiu trabalho no Exército Sul-Africano e em várias empresas do setor privado. Essas experiências o ajudaram a construir um entendimento profundo de sistemas mecânicos, algo que mais tarde seria útil em seus projetos. Um dos momentos-chave na carreira de Errol ocorreu quando ele começou a trabalhar na área de engenharia industrial. Ele participou de diversos projetos em larga escala, incluindo o desenvolvimento de equipamentos de mineração e sistemas mecânicos para a indústria pesada. Naquela época, a economia da África do Sul dependia fortemente do setor de mineração, e a experiência de Errol em engenharia desempenhou um papel crucial na melhoria das operações mineradoras por meio de maquinários e sistemas mais eficientes. Seu trabalho com empresas mineradoras permitiu que ele demonstrasse suas habilidades como um solucionador de problemas inovador, o que o levou a conquistar diversos contratos importantes. Além de seu trabalho industrial, Errol tinha um grande interesse por avanços tecnológicos. Ele era fascinado pelo ritmo acelerado da inovação em áreas como eletrônica e computação, que estavam começando a ter um impacto significativo no mundo. Sua curiosidade por essas áreas o levou a experimentar novas tecnologias, mesmo enquanto continuava trabalhando em funções de engenharia mais tradicionais na África do Sul. Errol sempre buscava maneiras de melhorar os sistemas existentes e criar novos. Um enfoque alinhado ao impulso inovador que mais tarde influenciaria seus filhos, especialmente Elon. A vida de Errol como engenheiro também envolveu diversos empreendimentos comerciais. Em certo momento, ele tornou-se coproprietário de uma empresa de engenharia especializada em maquinário industrial e tecnologia. Seu espírito empreendedor, combinado com seu conhecimento técnico, permitiu que ele navegasse com relativa facilidade pelo mundo dos negócios e da engenharia. Contudo, apesar de seu sucesso nos negócios, a vida de Errol não esteve isenta de desafios. Sua carreira profissional, embora promissora, frequentemente entrava em conflito com sua vida pessoal. Essa tensão tornou-se mais evidente em sua relação com sua família, particularmente com sua ex-esposa, May Musk.
A carreira de Elon Musk deu uma guinada radical no final da década de 1970, quando ele tomou uma decisão fundamental que não apenas moldaria seu futuro, mas também o levaria à riqueza de maneira inesperada. Além de sua carreira como engenheiro, Elon desenvolveu uma paixão por aviação. Ele obteve sua licença de piloto e começou a voar pequenas aeronaves, tanto por lazer quanto, em algumas ocasiões, como parte de suas responsabilidades profissionais. Foi nesse momento que sua carreira começou a mudar, levando-o ao mundo da aviação e, eventualmente, a uma fortuna. Durante a década de 1970, Elon passou a voar com mais frequência, incluindo viagens de negócios para seus diversos projetos. Um dia, enquanto sobrevoava a zona rural da Zâmbia, algo chamou sua atenção. Uma mina de esmeraldas aparentemente negligenciada e subutilizada. A visão da mina despertou a curiosidade de Elon. Com seu conhecimento em engenharia, mecânica e recursos, não demorou muito para que ele considerasse as possibilidades. Elon tomou uma decisão que eventualmente o levaria a um novo mundo de riqueza e oportunidades. Ele comprou a mina. A compra não foi apenas um golpe de sorte, mas uma decisão calculada. Elon sabia que a mina tinha potencial, mesmo que não fosse evidente para outros. Ele enxergou algo que outros não viram. Sua decisão não se tratava apenas de adquirir um terreno ou equipamento, mas de reconhecer uma oportunidade com potencial para gerar lucros significativos. Com seu histórico em engenharia e conhecimento de sistemas industriais, Elon rapidamente começou a melhorar as operações da mina. Ele incorporou o equipamento necessário, otimizou os processos e começou a extrair recursos de maneira mais eficiente. Não demorou muito para que a produção da mina aumentasse significativamente, e com isso, Elon começou a colher os frutos de seu investimento. A Zâmbia é um país rico em recursos naturais, particularmente cobre, e a mineração é uma indústria-chave. Elon havia encontrado uma mina de ouro, tecnicamente, uma mina de esmeraldas. Seu conhecimento em engenharia permitiu implementar sistemas que melhoraram a rentabilidade da mina, enquanto sua mentalidade empreendedora o guiava pelo terreno frequentemente complicado de operar um negócio minerador em um país estrangeiro. Apesar dos desafios, ele conseguiu navegar pela logística complexa e o ambiente político da Zâmbia, tornando seu sucesso ainda mais impressionante. A mina tornou-se altamente lucrativa e a riqueza de Elon começou a crescer rapidamente. Ele utilizou os rendimentos da mina para financiar seu estilo de vida e expandir outros interesses comerciais. Seu sucesso lançou as bases para um crescimento financeiro ainda maior, e não demorou para que Elon se tornasse uma das pessoas mais ricas da África do Sul. Sua carreira como piloto e sua curiosidade pelo mundo ao seu redor desempenharam um papel significativo em ajudá-lo a reconhecer o potencial da mina. Voar lhe proporcionava uma perspectiva única e a oportunidade de identificar possibilidades que outros poderiam não perceber, algo que Elon também incorpora em seus projetos. Mas por que eles são tão parecidos e, ao mesmo tempo, tão distantes, a ponto de Elon recentemente ter quebrado o silêncio sobre Elon? A carreira de Elon Musk na política não é tão amplamente discutida quanto suas incursões na engenharia, mineração ou negócios, mas sua participação no cenário político desempenhou um papel importante na formação de sua trajetória e, em certa medida, no futuro de sua família. Diferentemente de muitos políticos cuja carreira é definida pelo serviço público, a atuação de Elon na política foi mais um interesse paralelo, vinculado às suas aspirações mais amplas. Suas atividades políticas revelam um homem que entendia a interseção entre negócios, poder e governança, e como esses elementos podiam ser usados para se apoiar mutuamente. Elon nasceu em uma época em que o país passava por mudanças políticas significativas. Naquele momento, a África do Sul vivia sob o sistema de apartheid, o que moldou a vida e a carreira de Elon, embora ele não estivesse diretamente envolvido nas lutas políticas da época. Seu foco inicial era construir uma carreira bem-sucedida na engenharia, mineração e, eventualmente, na política. Durante as décadas de 1970 e 1980, Elon não era apenas um homem de negócios com uma operação mineradora bem-sucedida.
ele também mantinha um olhar atento ao cenário político da África do Sul, onde o regime do apartheid estava em pleno vigor. O país estava sob o domínio rígido de uma minoria branca, e embora Errol não tenha se oposto ao regime de maneira notável e pública, ele sabia como navegar no sistema para avançar em sua própria carreira. Como um empresário com uma fortuna crescente, estava bem posicionado para estabelecer conexões políticas que beneficiariam tanto ele quanto seus negócios. Na África do Sul, o poder político e empresarial muitas vezes estavam estreitamente interligados. A riqueza de Errol, proveniente da mina, deu-lhe acesso a uma rede de pessoas influentes, e seu entendimento do sistema político permitiu-lhe desempenhar um papel na política local e até nacional, embora de forma discreta. A política sul-africana, naquele momento, era dominada em grande parte pelo Partido Nacional, o grupo que mantinha as políticas de apartheid. No entanto, os negócios de Errol abrangiam múltiplos setores, alguns dos quais se beneficiavam das políticas do governo. A indústria mineradora, central para a economia sul-africana, era fortemente influenciada por decisões governamentais. E Errol sabia como navegar a relação complexa entre interesses empresariais e o sistema político. A participação política de Errol pode ser melhor entendida no contexto de suas ambições empresariais. Embora no início ele não estivesse envolvido em candidaturas ou cargos públicos, seu sucesso nos negócios exigia que ele mantivesse boas relações com aqueles no poder. Suas interações com políticos e funcionários governamentais faziam parte de sua estratégia para garantir que seus interesses comerciais prosperassem. Eventualmente, isso lhe permitiu ganhar influência em certos círculos, e ele foi eleito como independente para representar Sunnyside no Conselho da cidade de Pretória. Mais tarde, juntou-se ao Partido Progressista Federal e até concorreu nas eleições de 1981. Contudo, sua carreira política foi breve, já que ele renunciou ao partido apenas 2 anos depois. Embora a atividade política de Errol não tenha sido marcante, Elon falou publicamente sobre suas visões em relação ao sistema do apartheid e como a posição de sua família na África do Sul influenciou sua decisão de deixar o país em meados da década de 1990. Embora as opiniões políticas pessoais de Errol possam não ter sido um fator determinante em sua carreira, o ambiente em que ele operava deixou uma marca indelével em seus filhos. Recentemente, ele também deixou sua marca ao quebrar o silêncio sobre Elon. A perspectiva de Elon Musk sobre família e paternidade, particularmente seus pontos de vista sobre ter filhos, revela muito sobre seu caráter e como ele encarava a vida. Como um homem com forte impulso para o sucesso, Errol via a família de maneira muito prática, frequentemente entrelaçando sua vida pessoal com suas metas mais amplas. Seus pontos de vista sobre ter filhos, especialmente como pronatalista, alinhavam-se com sua mentalidade de maximizar o potencial da vida. Ele valorizava a família, mas também acreditava que ter filhos fazia parte de um propósito maior, que envolvia a criação de um legado. A visão de Errol como pronatalista pode ser rastreada até suas próprias experiências familiares e suas aspirações de ver seus filhos darem continuidade ao seu nome e trabalho. Ao longo de sua vida, ele deu grande importância à ideia de deixar um legado, e para ele, isso significava ter filhos que pudessem continuar construindo sobre o que ele havia começado. Sua perspectiva sobre paternidade estava profundamente enraizada no desejo de transmitir seu conhecimento, riqueza e ambição, vendo a família como uma extensão de seu sucesso. A relação de Errol com seus filhos é multifacetada e abrange muitos anos. Ele teve vários filhos com diferentes parceiras, e sua abordagem à paternidade foi uma mistura de envolvimento direto e distância. Quando jovem, Errol era ambicioso e determinado, o que, às vezes, significava que sua carreira e metas pessoais tinham prioridade sobre passar tempo com a família. Contudo, apesar da falta ocasional de proximidade emocional, os filhos de Errol cresceram entendendo sua determinação para ter sucesso e sua crença na importância de manter um legado familiar. Errol teve um total de 3 filhos em seu primeiro casamento com Mae Musk, uma modelo e nutricionista: Elon, Kimball e Tosca. Elon, é claro,
tornou-se um bilionário da tecnologia e fundador de empresas como Tesla e SpaceX. Mas isso não significa que Errol pense nele com carinho, já que recentemente quebrou o silêncio. Kimball seguiu um caminho mais convencional nos negócios e, mais tarde, se envolveu na indústria alimentícia, fundando restaurantes e iniciativas relacionadas à comida. Tosca, sua única filha, tornou-se cineasta e produtora. Os 3 filhos são agora bem-sucedidos por mérito próprio. A relação de Errol com seus filhos, particularmente com Elon, tem sido complexa. Embora ele tenha sido um pai de apoio em certos aspectos, suas interações frequentemente vinham acompanhadas de um senso de expectativa. Errol queria que seus filhos tivessem sucesso e levassem adiante o nome Musk, mas nem sempre foi o pai mais emocionalmente disponível. Seu foco no trabalho e no próprio sucesso frequentemente fazia com que suas relações pessoais, incluindo as com seus filhos, ficassem em segundo plano. Ainda assim, as lições que ele transmitiu, embora nem sempre por meio de mentorias diretas, foram evidentes nos caminhos que seus filhos seguiram posteriormente em suas vidas. Apesar de seu sucesso e riqueza, Errol também não escapou de controvérsias. Suas relações com alguns de seus filhos, particularmente com Elon, foram caracterizadas por tensão e conflitos. A decisão de Elon de deixar a África do Sul e buscar uma carreira nos Estados Unidos, longe da influência de seu pai, é um testemunho dessa dinâmica complicada. No entanto, o impacto de Errol nas ambições de seus filhos, independentemente dos sentimentos pessoais, permanece inegável. Seus filhos, para o bem ou para o mal, carregaram adiante o impulso pelo sucesso e pela realização que ele lhes inculcou. Elon Musk e seu filho Elon Musk compartilham muitas semelhanças notáveis, especialmente no que diz respeito à determinação, intelecto e visão ambiciosa da vida. Ambos demonstraram uma capacidade extraordinária para a inovação e uma busca incansável pelo sucesso. No entanto, apesar dessas semelhanças, a relação entre eles tem sido frequentemente marcada pela distância e pela tensão. No centro dessa conexão está o fato inegável de que Errol teve uma influência profunda sobre Elon, particularmente nas primeiras etapas de seu desenvolvimento. Elon frequentemente menciona o quanto aprendeu com o pai, especialmente sobre engenharia e resolução de problemas. Durante sua infância, Elon esteve exposto à mente afiada de Errol e à sua paixão por tecnologia, o que ajudou a moldar o profundo interesse de Elon por ciência e engenharia. Errol, à sua maneira, era engenheiro, empresário e uma pessoa com visão de futuro. Ele inculcou em Elon a importância de pensar criticamente, resolver problemas de forma criativa e sempre desafiar os limites do possível. Elon acredita ao pai um incentivo às suas habilidades em engenharia, destacando que Errol lhe ensinou a importância do conhecimento técnico e de entender os funcionamentos internos das coisas. Errol era um pensador prático, alguém que podia visualizar e compreender sistemas de maneiras que outros não conseguiam. Elon relembra momentos da infância em que trabalhava ao lado do pai, observando sua abordagem para resolver problemas. Essas experiências formativas despertaram o interesse de Elon pela engenharia e o levaram às inovações revolucionárias que mais tarde definiriam sua carreira. No entanto, apesar dessas qualidades compartilhadas, a relação entre pai e filho não foi isenta de complexidades. O vínculo entre Errol e Elon frequentemente foi distante e tenso, marcado por uma desconexão emocional e uma falta de compreensão mútua. Embora Errol tenha estabelecido as bases do conhecimento técnico de Elon, a relação emocional entre eles ficou longe de ser ideal. Elon já mencionou como era difícil se conectar com o pai em um nível pessoal. Quando criança, ele frequentemente sentia que Errol era emocionalmente distante, mais focado no trabalho e em suas próprias ambições do que em seu papel como pai. Esse senso de distância emocional só se aprofundou com o tempo, e Elon admitiu que achava difícil lidar com o foco intenso de Errol em suas próprias metas e carreira. Ao longo da vida, Errol foi profundamente ambicioso, frequentemente colocando seu sucesso pessoal e profissional acima de suas relações familiares. Ele era movido por sua própria visão de sucesso,
buscando constantemente oportunidades para aumentar sua riqueza e influência. Embora essa busca incansável tenha indiscutivelmente contribuído para seus feitos financeiros, também criou uma divisão entre ele e seus filhos, especialmente Elon. Outra razão para a distância entre eles está nas diferenças fundamentais em suas visões de mundo. Enquanto Errol acreditava na importância da riqueza, do legado e do status, a visão de Elon era centrada na inovação e em transformar o mundo para melhor. Errol se concentrava em negócios práticos, vendo-os como meios para criar riqueza e garantir um legado. Elon, por outro lado, enxerga seu trabalho como uma forma de desafiar os limites do que a humanidade pode alcançar, seja colonizando Marte ou revolucionando a indústria automobilística com veículos elétricos. Essas diferenças são parte da razão pela qual Errol decidiu quebrar o silêncio. Mas antes, é importante entender mais sobre essa relação tensa. Embora muitos esperem que o vínculo entre pai e filho seja construído sobre respeito mútuo e apoio, a dinâmica entre Errol e Elon tem sido tudo menos convencional. Elon já falou abertamente sobre sua relação complexa com o pai. Apesar de reconhecer a influência de Errol em seu desenvolvimento intelectual, especialmente em engenharia, Elon deixou claro que nutre fortes sentimentos de ressentimento em relação ao pai. Um dos principais pontos de tensão na relação deles decorre do papel de Errol como pai. Elon expressou repetidamente sua insatisfação com a forma como foi tratado durante a infância. Ele mencionou que Errol era emocionalmente distante e ausente. A infância de Elon não foi marcada pela afeição e apoio que muitas crianças recebem de seus pais. Em vez disso, Errol parecia mais focado em suas próprias ambições. A vida pessoal de Errol, particularmente seus casamentos, também desempenhou um papel na relação tensa. Errol foi casado com May, mas o casamento não durou, e eles se divorciaram quando Elon ainda era criança. O divórcio foi difícil para Elon, que mais tarde o descreveu como um dos eventos mais dolorosos de sua infância. Segundo Elon, o comportamento de seu pai durante o casamento e o divórcio contribuiu para um sentimento de abandono que perdurou até a vida adulta. Elon já afirmou que sentiu que o pai havia abandonado a família, não apenas emocionalmente, mas também fisicamente. Segundo ele, as prioridades de Errol estavam frequentemente voltadas para seus próprios interesses, em detrimento do bem-estar dos filhos. Esse ressentimento em relação ao papel do pai na dinâmica familiar tornou-se mais evidente com o tempo, especialmente à medida que Elon alcançava mais sucesso e refletia sobre sua criação de forma crítica. A relação de Elon Musk com Elon tem sido marcada por dinâmicas complexas e uma série de conflitos emocionais. Agora, ao quebrar seu silêncio sobre Elon, Errol deixou claro que a relação entre eles continua distante.